Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. No Brasil, essa prática foi abolida na forma da lei em maio de 1888, mesmo sendo o último país das Américas a dar fim à escravidão 136 anos atrás. Esse combate ainda continua. Os dados do Ministério do Trabalho e Emprego mostram que desde 1995, o país já resgatou 65 mil trabalhadores em condições que são análogas à escravidão. Para entender o que significa, então, a proporção do que nós estamos falando, exatamente a definição desse termo, os desafios das autoridades e quais são as soluções para esse problema histórico no Brasil, eu vou conversar agora com Natália Suzuki, ela que é gerente de Educação e Políticas Públicas da Repórter Brasil. Doutora, uma ótima noite, é um prazer recebê-la aqui. Boa noite. Doutora, eu quero começar a nossa conversa, eu acho até para ambientar quem nos acompanha, trazer um pouco da definição do que é o trabalho análogo à escravidão, para que as pessoas não façam qualquer tipo de confusão com o trabalho pesado, algumas diárias que podem ser um pouco mais extensas do que as outras. E aí depois a gente vai abordando os outros aspectos. Com certeza. Então, de forma bastante simples, o trabalho escravo contemporâneo, ele não é uma adaptação ou uma adequação da escravidão do passado. Ele é uma grave exploração de modos de relações de trabalho e é especialmente uma violação de direitos humanos muito grave. Para além disso, o trabalho escravo no Brasil é considerado crime. Ele está previsto no artigo 149 do Código Penal e ele é definido por 4 elementos principais: o trabalho forçado, a jornada exaustiva, a servidão por dívida e as condições degradantes. Então, são aquelas situações em que o trabalhador é exposto, o trabalhador e a trabalhadora são expostos a condições insalubres de trabalho e também de modo de vida, né? Então, não há relativização sobre as péssimas condições que esses trabalhadores enfrentam. Então, o trabalho escravo, ele é a forma mais radical de exploração que um ser humano pode enfrentar numa frente de trabalho, seja em atividades do âmbito rural, seja de atividades do âmbito urbano. E no Brasil, infelizmente, esse problema ele é registrado em todos os estados do país. Doutora, quando nós olhamos para essas 3 décadas de muito trabalho, 65 mil pessoas então resgatadas, mais de 8 mil ações, nós tivemos ali um andamento, verificando os gráficos e analisando esse movimento. Em 2008, esse número ele foi muito grande em relação aos trabalhos que foram efetuados e as pessoas que viviam, trabalhavam nessa condição. Depois há uma diminuição. É possível perceber que o Brasil hoje percorre uma rota de diminuição desses casos? Nós temos um aumento dessa política de fiscalização para evitar que todo esse cenário ele fique perpetuado. Como que a senhora verifica se há um movimento de diminuição ou não? Bom, na verdade, esses dados, eles apresentam dois aspectos importantes que devem ser analisados em relação à realidade do trabalho escravo no Brasil. Quando a gente vê um aumento lá em 2008, isso é fruto de um esforço muito grande do Estado, né, de políticas públicas voltadas para a erradicação do trabalho escravo. Então, muita fiscalização, muita responsabilização e muito trabalho também, diálogo com o setor produtivo. Então, nesses casos, a gente conseguiu ter muitos resgates de trabalhadores em situação de exploração. Então, quando a gente tem um aumento de casos e de trabalhadores resgatados, significa que o Estado atuou para retirar esses trabalhadores que estavam sendo explorados. Quando a gente tem uma diminuição, não significa necessariamente que há menos trabalhadores explorados e que há menos casos de trabalho escravo no Brasil. Ao contrário, muitas vezes isso é reflexo de que as fiscalizações, por um motivo externo, diminuíram. Então, se olha menos para casos de exploração, muitos casos eles passam despercebidos, são invisibilizados, e daí sim os números caem. Então, quando a gente percebe nos últimos anos, nos últimos 5 anos, houve um aumento novamente das quantidades de trabalhadores resgatados em vários estados do país, em atividades econômicas, tanto do âmbito urbano como do âmbito rural, e isso mostra que, novamente, o Estado começa a reforçar a sua política de fiscalização, reforçando que, obviamente, a erradicação do trabalho escravo não se restringe somente à fiscalização, mas deve atuar também na parte de prevenção à vítima e principalmente de assistência a esses trabalhadores. Doutora, quando a gente analisa a classificação nacional das atividades econômicas, ali eles colocaram quais são os campos onde é possível encontrar, pelo menos até esse momento, um grande número de homens, principalmente trabalhando em condições análogas à escravidão. O setor de construção de edifícios, colheita de café,
Esse tipo de atuação, eu, quando trabalhei como repórter, cobri diversas vezes, principalmente construção civil, onde muitos saem de outras regiões do país, vêm para cá com uma proposta, ali eles são colocados em pontos que são extremamente delicados, para não falar algo que seja muito pior, porque é uma condição que é muito degradante. Muitos recebem a comida que até é contada. Hoje, é possível dizer que o governo consegue atuar nessas diferentes frentes, já tendo foco onde é possível localizar essas pessoas e também os infratores? Sim, essa diversificação do trabalho escravo levou a política pública também a olhar e criar estratégias diferentes para atividades econômicas diferentes que exploram ainda trabalhadores. No passado, o trabalho escravo ele era entendido essencialmente como um problema rural. Então, toda a política nos anos 90, começo dos anos 2000, olhava para o campo. Depois, a partir da década de 2010, percebeu-se que o trabalho escravo também estava presente em atividades como a construção civil, como confecção têxtil e outras atividades que não eram essencialmente rurais. E daí foi necessário que essas estratégias fossem adaptadas para que também se coibisse o trabalho escravo nessas condições. Inclusive, nesse ano, em 2024, a gente teve a informação de que aliás, o ano passado, né, 2024, a gente teve a informação de que os casos na construção civil superaram os casos no âmbito rural. Ainda que na série histórica a gente tenha, né, desde 95, a maior concentração na agricultura e na pecuária, no último ano a gente teve mais casos na construção civil, o que aconteceu também em 2013 e 2014. Né? Então, para mostrar que as estratégias, elas também devem ser diversificadas e, obviamente, isso é um desafio para o Estado. Tem uma outra questão aqui que eu acho que é importante a gente mencionar, que dentre essa diversificação de situações de exploração, a gente não pode esquecer, por exemplo, do trabalho escravo doméstico, que daí sim é também uma outra especificidade, uma outra cara dessa grave violação de direitos humanos. Doutora, esse ponto é específico. Eu quero aproveitar a sua deixa para analisar e também classificar esse trabalho análogo à escravidão no serviço doméstico, onde muitas vezes é muito mais voltado ao público feminino, mulheres que trabalham em casa sem ter qualquer tipo de recebimento de salário, qualquer tipo de direito garantido. E ali, muitas vezes, quando as famílias são descobertas, elas dizem que é uma pessoa da família e que por isso ela fazia alguns serviços. É uma justificativa absurda, não é nem para chamar isso de justificativa. Nesse caso também, é uma vertente onde é possível acompanhar o aumento dessas denúncias sendo feitas e também a atuação do Estado, porque eu imagino também o nível de dificuldade, porque ali é preciso alguém ver para denunciar, porque obviamente isso não vai sair de dentro da própria família. Sim, exato. Eu acho que você pontuou exatamente as grandes questões do enfrentamento do trabalho escravo doméstico, que deve ser enfrentado e realmente ele é muito desafiador. Em 2017, aconteceu os 3 primeiros casos registrados pelo Ministério do Trabalho de trabalho escravo doméstico. De lá para cá, né, de 17 para 25, progressivamente, todos os anos, tiveram um aumento de casos de trabalho escravo. Né? Então, assim, para dizer que os casos, eles não surgem em 2017 e eles não aumentam ao longo desses últimos anos, eles já existiam. Mas o que acontece é que o Estado começou a olhar situações, o Estado e a sociedade, né, começaram a entender que determinadas formas de relação de trabalho, principalmente essas domésticas, que antigamente elas eram muito naturalizadas, muito aceitas e normalizadas, elas passam a ser compreendidas como também exploração e passam a ser entendidas como inaceitáveis e, portanto, devem ser combatidas. E sim, obviamente, os casos individuais são muito mais difíceis, porque você, como mencionou, precisam ser denunciados, para adentrar a casa das famílias é necessário mandado de segurança, enfim, tem toda uma especificidade da política que é muito mais delicada, mas esses casos, eles recorrentemente aumentam e eles precisam ser realmente combatidos. Doutora, nesses dois casos, depois que a fiscalização é feita e o resgate também acontece, é oferecido pelo Estado uma espécie de reabilitação, serviço social? Porque eu já vi casos, por exemplo, de senhoras na casa de 80 anos trabalhando em residências. A gente fica imaginando o tamanho do processo para, de alguma maneira, colocá-la para viver em sociedade, mas não só viver, ter uma condição para que isso aconteça. O que a gente tem hoje, o que demanda a legislação para essa recuperação social e de vida dessas pessoas? Hoje, todos os casos de trabalho escravo, né, que contenham as vítimas, que tenham vítimas resgatadas, eles devem ser encaminhados para o serviço de assistência social. Então,
profissional tem uma responsabilidade de atuar nesses casos, juntamente com organizações de sociedade civil, né? Então, esse trabalho é previsto pelo Fluxo Nacional de Atendimento ao Trabalho do Trabalhador Escravizado, que haja atendimento socioassistencial após o resgate. E isso inclui diversas coisas: habitação, programa de transferência de renda, acompanhamento psicológico, acompanhamento médico. Só que é realmente um desafio no caso do trabalho escravo doméstico, porque muitas vezes essas trabalhadoras, elas não têm mais a quem recorrer. Como elas passaram décadas das suas vidas sem criação de laço social, a não ser dentro da própria família que as escravizava, elas não têm condições de criar toda uma outra vida alternativa daquela que ela conhece dentro das casas. Então, isso realmente é desafiador para o serviço socioassistencial. E aí, desde 2017, tem se criado estratégias, conhecimento, para pensar políticas para absorção novamente dessas trabalhadoras, mas realmente é um desafio, porque elas acabam realmente tendo a sua vida completamente anulada, e muitas delas já são muito idosas, e há casos em que, infelizmente, elas acabam sendo completamente institucionalizadas e elas devem continuar sob a tutela do Estado até o final da vida, e isso realmente é muito triste. Doutora, para finalizar e a gente verificar ali a culpabilidade, quais são as penas que são, pelo menos, impostas depois do momento de uma descoberta como essa, principalmente olhando para as empresas, ali a cobrança de multa, o direito, obviamente, daquele trabalhador que deve ser pago, como seguro-desemprego e tudo aquilo que manda a lei, mas, além disso, há alguma outra especificidade que é destinada nesse momento para o dono da empresa que cometeu essa atrocidade? Aquele que emprega trabalho escravo, ele pode ser responsabilizado em 3 esferas. Então, ele pode ser responsabilizado administrativamente, então ele recebe as notificações no âmbito do Ministério do Trabalho e por lá ele é processado administrativamente, e se de fato ele for comprovado que ele usou trabalho escravo, ele pode parar na lista suja do trabalho escravo e por lá ficar até 2 anos. Ele pode ser processado no âmbito trabalhista, né? Então, lá ele pode ser condenado a pagar multas referente à violação trabalhista que ele incorreu, e, por fim, ele pode ser responsabilizado criminalmente. E, nesse caso, cabe aí uma ação penal, né, que no limite, pode levar o responsável à restrição de liberdade. Então, ele pode ser responsabilizado nessas 3 áreas, o que não significa que, uma vez condenado em uma delas, ele seja condenado nas 3, né? Cada processo é independente um do outro. Doutora Natália Suzuki, eu queria agradecer muito o tempo e a disponibilidade para vir aqui conversar conosco, esclarecer essas dúvidas. É uma data muito importante para esse combate que precisa ser feito, e a gente fica torcendo também para que o número de operações elas sejam maiores, ainda mais efetivas, mas que também nesse mesmo ritmo, esse número violento envolvendo os trabalhadores, ele continue caindo também cada vez mais. Muito obrigado por nos atender. Obrigada. Até mais.